Então, é prazer para quem está assistindo a gravação. Hoje é o dia 25 de novembro de 2021, tá? Uma quinta-feira. Então, vamos continuando aqui a nossa sofrência, tá? Na monitoria de mecânica dos fluidos. Exercício 528, eu me recordo de tê-lo deixado como um desafio na monitoria do dia 24 de novembro. Então, vamos que vamos, tá? Ele diz o seguinte, tá? Uma fonte decorativa na fachada de um shopping é feita para lançar um jeto? Não. Isso aqui é um jato de água direto para cima. Os criadores da fonte gostariam que o jato de água alcançasse 15 metros de altura. Qual deve ser a pressão na entrada do bico? O bico tem um diâmetro na entrada igual a 12 centímetros e na saída tem igual a 15 centímetros. Então vamos resolver esse desafio aqui. O que está acontecendo, então, nesse problema aqui? Meu querido, mostra isso, por favor, que eu preciso. Agora sim. Ai, gente, eu sou muito chato com a gente que acho que o cara não vai funcionar. Hoje está abrindo e fechando, o que já é uma benção, porque eu lembro que ontem ele não estava nem querendo funcionar direito. Mas, enfim, o que a gente tem, então? A gente vai ter aqui o nosso bico, tá, dessa fonte decorativa aqui de shopping. Então vamos lá, tá aqui. O que ele disse pra gente? Ele disse que a entrada a entrada desse bico, ela tem diâmetro aqui, por favor, tá? De 12 centímetros. A saída, o diâmetro da saída é um diâmetro de 15 centímetros, tá? E esse jato, quando ele chega aqui em cima, ele tem que ter uma altura de 15 metros. Então, vamos que vamos. A altura desse jato tem que ser de 15 metros, tá? E o objetivo, ele quer saber a pressão na entrada do bico. Ou seja, a gente vai ter aqui um ponto 1, que está aqui localizado na entrada do bico, e eu preciso... Diga, Sofia. Acho que você escreveu 15 centímetros ali no diâmetro do bico. É 5. Olha que eu fiz de acordo com o que estava escrito no meu desenho, mas na hora de escrever, faço questão de errar. Voltando, então, ele quer saber a pressão na entrada do bico. A entrada do bico é aqui, tá? Porque o diâmetro da entrada é 12 centímetros. Maravilha! O que a gente sabe, então, aqui nessa bodega? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar um ponto 1 aqui. Vamos botar um ponto 2 aqui em cima, tá? No ápice do meu jato. O script vocês já conhecem, não é nenhuma novidade. A gente vai ter P1 dividido por ρg mais velocidade de 1 ao quadrado divide por 2g mais v1. Isso é igual a P2 divide por ρg mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Tudo bem. O que a gente pode fazer aqui? O nosso objetivo é achar a pressão do ponto 1, tá? Então, vamos colocar isso aqui, meu querido, não me desacata, tá? Começa cedo não. Pronto. Vamos colocar isso na cor lilás de objetivo. Para isso, eu preciso conhecer a altura dos dois pontos, tá? Eu tenho mais ou menos essa informação. Eu preciso conhecer... Tá, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a altura dos dois pontos. Isso a gente consegue. Eu preciso da velocidade do ponto 2. Isso a gente consegue. É 0, tá? Por quê? Subia, ápice, e agora vai descer. A pressão do ponto 2 é atmosférica. A gente consegue. O problema é que eu não tenho a velocidade do ponto 1.
tá? Eu não tenho essa informação aqui. Ou seja, eu tenho uma equação e duas incógnitas. Eu não consigo resolver esse balanço de energia para me dar uma resposta no final. Tá? O máximo que eu consigo dizer é a pressão em função da velocidade. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber o valor da pressão, não uma função. O que a gente pode fazer, então, para resolver esse problema? Vamos tentar fazer mais um balanço de energia. Eu vou colocar aqui um ponto que eu vou chamar de ponto número 3, bem aqui na saída desse bico, tá? Vamos tentar fazer um balanço de energia entre o ponto número 3 e o ponto número 2. Se bem que os pontos aqui estão completamente fora de ordem, tá? Isso não ajuda nem um pouco. Vamos lá, vamos tentar mais um balanço de energia. A gente já sabe como é que vai ficar, né? Pressão do ponto 3 dividido por ρg, velocidade do ponto 3 ao quadrado, 2g, altura do ponto 3, isso vai ser igual a pressão do ponto 2 mais velocidade do ponto 2 ao quadrado mais altura do ponto 2. Maravilha! O que a gente pode... O que a gente sabe aqui? Eu conheço as alturas dos pontos, tá? Eu conheço a pressão dos pontos, os dois pontos são abertos para a atmosfera, e eu conheço a velocidade do ponto 2. Aí eu derrubei esse castelo de cartas, tá? Que é esse problema. Por quê? Eu consigo achar a velocidade com o qual o fluido deixa o bico. E eu consigo relacionar essa velocidade do ponto 3 com a velocidade do ponto 1 através da continuidade, tá? A continuidade me permite resolver isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar isso para poder calcular isso, para poder finalmente encontrar a pressão do ponto 1, tá? Então, a gente já falou como vai funcionar esse jogo, então vamos agora resolver esse problema. A primeira coisa que a gente vai encontrar é a velocidade com qual o fluido deixa o bico, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai escrever isso? Vai ser o seguinte, vai ser V3 ao quadrado divide por 2G vai ser igual a pressão de 3 menos pressão de 2 divide por ρg mais V2 ao quadrado 2G mais Z2. O que a gente pode dizer aqui em relação a essas pressões, velocidades e alturas? A pressão do ponto 3 é igual à pressão do ponto 2, tá? Então, são dois pontos abertos para a atmosfera aqui. Então, isso significa que essas pressões são iguais. Então, eu posso vir aqui dizer tchau e bênção. Ô, meu querido, você fez uma desgraça. O que a gente pode dizer aqui também? A velocidade do ponto 2 é igual a zero. Aquela consideração de que é um ponto lá no ápice. Tá? Ele vinha subindo, a velocidade zerou, agora ele vai descer. Tudo bem, a altura do ponto 2 vai depender do nosso referencial. Vamos passar aqui o referencial no próprio ponto 3. Eu comi aqui um termo, né? Eu comi o termo aqui, tá? O Z3 ele tinha que vir para cá com sinal negativo. Eu tinha comido, mas eu devolvi, tá? Se eu falasse que eu vomitei de volta o ponto 3, ia ficar muito nojento, mas acabou que eu disse. Então, vamos que vamos. Vamos colocar o nosso referencial de altura aqui. Vamos colocar o nosso referencial de altura aqui no ponto 3, porque a altura do ponto 3 ela vai ser, por sua vez, igual a zero. Enfim, o que nos resta, então, é que a velocidade de 3 ao quadrado
divide por 2G é igual à altura do ponto 2. Reorganizando esse problema, a gente tem que a velocidade com a qual o fluido deixa o bico é raiz de 2G, altura do ponto 2. Até aí, todo dia, o mesmo dia, a vida é tão tacanha, nada novo sob o sol. Vamos lá, então, encontrar a velocidade do ponto 3, que vai ser 2 que multiplica 980,665 metros por segundo ao quadrado. E a altura do ponto 2 é 15 metros. É a altura justamente desse chafariz de shopping. Então, vocês podem calcular para mim, por favor, a velocidade do ponto 3. Quanto você encontrou? 17 e 15. 17,15? Tá. Isso. Ah, não, sim, tá coerente. Tá coerente. 17,15 metros por segundo. Também são 5 andares, é coisa pra caramba também, considerando o pé direito de 3 metros. Vamos lá, então. Agora que a gente tem a velocidade do ponto 3, fica fácil achar a velocidade do ponto 1. Eu vou escrever aqui o seguinte. Vamos lá, então. Hoje eu estou a fim de escrever, né, usando a continuidade para encontrar... Hoje a minha letra nem está tão ruim. A velocidade do ponto 1. Maravilha. Deixa eu só tirar esse exercício 530 daqui de baixo. Joga ele para cá. Depois eu vejo onde ele fica. Vamos lá. Vamos usar a continuidade para encontrar a velocidade do ponto 1. O que a continuidade diz para a gente? Para um fluido incompressível. E como eu estou aplicando a equação da energia, eu sei que o regime é permanente. Por favor, a essa altura do campeonato, a gente não pode esquecer das hipóteses simplificadoras que servem para a gente como nosso chão. A vazão do ponto 1 é igual à vazão do ponto 3, então isso quer dizer que A1V1 é igual a 3V3. Desse modo, a velocidade do ponto 1 é A3 dividido por A1, que multiplica a velocidade do ponto 3. Maravilha! Então, a velocidade do ponto 1 será a área do ponto 3. É um diâmetro, então nós sabemos que a seção transversal ela é circular. Vai ficar esses π sobre 4 aqui, o diâmetro. E eu já adianto também que esses π e esses 4 vão dizer tchau e bênção. E, claro, isso é multiplicado pela velocidade do ponto 3. Então, nós concluímos que a velocidade do ponto 1 é diâmetro de 3 dividido por diâmetro de 1, ambos elevados ao quadrado, que multiplica a velocidade do ponto 3. Agora, substituindo aqui os dados do problema, a gente vai ter que a velocidade do ponto 1, o diâmetro de 3, se não me falha a memória, é 5 centímetros, tá? O diâmetro de 1, a memória falhou mesmo, é 12. Então vai ficar 5 ao quadrado, divide por 12 ao quadrado, e a velocidade que vocês encontraram foi 17,15 metros, tá? Por segundo. Não podemos esquecer da unidade. Então vocês podem me dizer a velocidade do ponto 1, por favor. Nossa! 3 segundos. A resposta, então, é 2,98 metros por segundo, tá? O que a gente vai fazer, então, agora? Agora eu posso voltar para esse balanço de energia aqui e poder encontrar a pressão do ponto 1, tá? Então, vamos lá. A terceira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Retornando ao primeiro balanço de
energia. Cadê aqui? Vamos retornar então ao primeiro balanço de energia para dizer o seguinte: pressão do ponto 1. Aliás, perdão, nós não vamos retornar ao primeiro balanço de energia, tá? Não é necessário que a gente faça isso. Aliás, a gente pode retornar sim. Perdão, eu falei bosta aqui. E que eu lembrei que tem 2 caminhos que você pode seguir, tá? Esse balanço de energia que eu fiz é entre o ponto 1 e o ponto 2. E você também pode fazer entre o ponto 1 e esse ponto 3 que eu defini, tá? Ali na saída do bico. Isso não vai ter muita diferença não, tá? Vamos lá então. Só preciso apagar aqui alguns rabiscos. OK e OK. Pronto. Agora eu posso reorganizar esse balanço de energia aqui para ele poder dar o meu objetivo, que é justamente a pressão do ponto número 1. O quê? Não, eu só quero abrir essa mensagem aqui do governador para eu poder ler. Estou conseguindo abrir. Essa aqui. Tá em doc, minha filha. Espera eu terminar aqui que eu já te mostro. E dá um oi pra galera também. Oi, tô vendo a novela. Tô esperando a mensagem do governador. Ele já mandou, mas mandou a mensagem para poder a segurança. Dar o pagamento. Ai, senhor, eu tenho que passar a chave nessa porta. Vamos lá, então. A pressão do ponto 1 divide por... Vocês veem minha mãe assim com o governo do estado, mas daqui a pouco, isso é os professores de vocês com a União ano que vem. Tá? Todo mundo vai ter a sua vez. Vamos lá, então, aqui a gente vai ter o seguinte... mais V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado divide por 2G mais V2 menos Z1. Pronto. O que a gente vai fazer então aqui? Pressão do ponto 2, a gente tem a pressão atmosférica. Velocidade do ponto 2 é 0. Vamos lá então. A única questão que a gente tem é a altura do ponto 1 e a altura do ponto 2. Tá? A graça é que o seguinte, eu conheço... Qual é o problema que a gente tem aqui? A gente vai ter que fazer uma consideração para sair dessa berlinda. A única distância que eu conheço é essa altura entre o ponto 2 e o ponto 3, tá? Ou seja, eu conheço a distância do ápice do jato até o bico, tá? O problema, essa distância do bico, da saída do bico até a sua entrada, essa distância aqui, eu não conheço, tá? O que eu vou propor para vocês? Eu vou propor o seguinte, apesar dessa distância existir, ela será uma distância pequena, tá? Uma distância pequena frente a esses 15 metros aqui de altura. Por quê? Porque se essa distância é pequena, olha só, se a gente passar o referencial de altura para esse novo balanço de energia que eu estou fazendo lá na página de baixo, no ponto número 1, tá? Ou a gente pode até manter esse mesmo referencial aqui, se vocês quiserem, não é obrigatório que você mude, mas enfim, se essa altura ela for pequena, essa distância aqui do ponto 1 até o meu referencial, tá, for pequena, não vai afetar muito o nosso resultado, tá? E eu preciso que isso seja verdade. Então, vamos lá, eu vou considerar aqui, vamos colocar uma consideração, tá? Considera-se que Z1 é pequeno, tá? Então, isso aqui vai influenciar pouco na nossa pressão, tá? Frente desses... Qual é a altura do ponto 2? É 15 metros.
Se isso aqui for, vamos colocar aqui, 15 centímetros, como é que vai ficar esse termo de altura aqui? Vai ficar 14,85, que é quase 15, né? Arredonda para 15 na maior parte dos casos. Então, se Z for pequeno, não tem nenhum problema da gente fazer essa consideração. Então, trazendo isso para cá, a pressão do ponto 1 dividido por ρg é igual à pressão do ponto 2, que é a pressão atmosférica sobre ρg, menos V1 ao quadrado 2g, soma com a altura do ponto 2. Multiplicando todos os termos por ρg, a gente vai ter que a pressão do ponto 1 é igual à pressão atmosférica menos ρ divide por 2 V1 ao quadrado mais ρg V2. Por fim, substituindo os dados do problema aqui, a pressão do ponto 1 é igual a 101,3, 10 a terceira, menos 500, tá? Aqui é 1000 sobre 2. A velocidade do ponto 1 é 298. Se não me falha a memória, 298 é Acari. Vamos lá? A densidade da água é 1000, a aceleração da gravidade é 980,665, a altura do ponto 2 é 15. Então, vocês podem me dar a pressão do ponto 1, por favor, em quilopascal. Achei 243,96. A resposta é 243,96 quilopascal. Maravilha! Então, o exercício ele acaba aqui. Então, eu passo o microfone para vocês. Alguma coisa não ficou clara? Tudo certo, sim. Se tudo fluiu, a gente vai para o próximo exercício, que é esse aqui que eu joguei aqui no canto. Esse é o exercício 530, tá? Vamos lá, então. O que esse exercício 530 ele diz para a gente? A água, considerada como um fluido ideal e incompressível, escoa por meio de um tubo vertical com variação de área, conforme mostrado na figura. Determine a vazão volumétrica e a vazão mássica se a pressão lida em cada manômetro é 50 kPa. Então, vamos lá. A gente tem aqui um tubo, essencialmente, tubo vertical com variação de área, tá? É ladainha para falar uma coisa que a gente já conhece. É o famoso Venturi, tá? Não é nenhuma novidade isso para a gente. Então, vamos lá. O equacionamento do Venturi a gente já conhece, tá? E ele está interessado nas duas vazões, vazão volumétrica e vazão mássica. Tudo bem, maravilha. O equacionamento do Venturi é o seguinte. A gente tem aqui um ponto número 1, a gente tem um ponto número 2. E eu consigo encontrar a velocidade na garganta do Venturi através da seguinte equação. 2P1 menos P2, divide isso por ρ 1 menos beta 4. Eu acho que eu estou aqui fazendo de maneira errada. Deixa eu só ver lá no nosso material. É P1 menos P2. Então eu copiei corretamente. Minha memória para isso funcionou. O problema é quando você tem manômetro de tubo em U, a gente sabe o resultado. Esse P1 menos P2 aqui, de pressão piezométrica,
é Rho manométrico menos Rho do fluido, GH, tá? Mas aqui a gente não tem como fugir da raia. Eu vou ter que me recordar lá dos conceitos de pressão piezométrica, tá? E o que é pressão piezométrica de um ponto qualquer? Então, vamos colocar aqui a pressão piezométrica de um ponto N qualquer é a pressão absoluta desse ponto N qualquer mais ρg, que multiplica a altura desse ponto N. Então, trazendo essa ideia aqui da definição, a gente vai ter que a velocidade do fluido na garganta do Venturi, ou desse tubo vertical com variação de área, vai ser 2 vezes pressão do ponto 1 mais ρg V1 menos pressão do ponto 2 menos ρg V2. Só esticar aqui essa linha. Pronto. Está aqui, então, a nossa ideia de pressão piezométrica. E embaixo fica o ρ1 menos beta 4. O que ele disse aqui para a gente? Ora, ele disse que a pressão lida nos manômetros é 50 kPa. Ou seja, a pressão do ponto 1 e a pressão do ponto 2, seja ela manométrica, seja ela absoluta, é a mesma. A pressão absoluta vai ser 50 mais 101,3 nos 2 manômetros. Então, se eu somei a mesma coisa nos 2 manômetros, a pressão continua sendo igual, tá? Nos 2. Isso vai ter implicações aqui no nosso cálculo da pressão piezométrica. A gente sabe que a pressão de 1 é igual à pressão de 2. Logo, isso aqui vai embora com isso aqui. E a gente vai ficar com o seguinte: V2 é igual a raiz de 2. Esse ρg eu posso colocar em evidência. 2 ρg que multiplica V1 menos V2. E embaixo, ρ que multiplica 1 menos beta 4. Maravilha! Essa densidade ela se repete, então posso mandar ela embora também. A única coisa que ficou faltando aqui no meu equacionamento é essa altura entre a diferença... Aliás, o que a gente tem aqui? A gente conhece quanto vale Z1 menos Z2. É a diferença de altura entre os 2 pontos, tá? Não importa onde eu passar o referencial, os meus pontos estão separados por uma diferença de altura de 10 metros. Então, a gente já pode partir para o abraço e substituir os dados do problema. A velocidade do fluido na garganta vai ser raiz de 2, que multiplica 980,665 metros por segundo ao quadrado, e multiplica isso por 10, tá? Que é a distância entre esses 2 pontos. E embaixo vai ficar 1 menos beta elevado ao quarto, tá? O que é beta para a gente? Beta é o diâmetro da garganta dividido pelo diâmetro da tubulação. Então, vai ficar aqui 1 dividido por 2 elevado à quarta. Tá? Então, a gente vai ter aqui 0,5 elevado à quarta potência. E isso tudo fica dentro da raiz. Então, qual vai ser a velocidade do fluido na garganta do Venturi? Please. Eu ouvi, se tudo está correto, 14,43, é isso? 4,6. 14,46. Ótimo. Então, se a gente conhece a velocidade do fluido no interior da garganta, fica fácil encontrar a vazão, que é o nosso objetivo. O que é a vazão volumétrica? A vazão volumétrica é a área da seção transversal vezes velocidade. Então, a gente vai ter π, π diâmetro de 2 ao quadrado, sobre
π, diâmetro de 2 ao quadrado, divide por 4, multiplica isso tudo por V2, que a gente acabou de encontrar. Então, a nossa vazão ela vai ser π divide por 4, que multiplica 1 ao quadrado, que multiplica 14,46, tá? E a unidade vai ser metros cúbicos por segundo. Por outro lado, a vazão mássica vai ser, se a gente se recordar lá na primeira parte da disciplina, densidade que multiplica a vazão volumétrica, que vai ser 1000, que multiplica esse resultado que a gente acabou de encontrar. Então, calculem para mim, por favor, a vazão volumétrica. Quanto você encontrou? 11,36. 11,36 metros cúbicos por segundo. Então, a gente vai ter 1000 que multiplica 11,36 metros cúbicos por segundo. Então, vai ficar aqui 11,36 quilogramas por segundo, tá? Se eu estiver correto, tá? 1, 2, 3. Ótimo. Então, essas são as respostas, tá? Para esse problema. Eu não estou acreditando ainda. Vamos. 11,36. Não, tá correto. Notação científica na minha cabeça é um problema. Então, essas são as respostas aqui para esse exercício. Alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Tudo fluiu? Se tudo fluiu, vamos para o próximo exercício, que é esse exercício 531, tá? Ele diz o seguinte: jatos de líquido com pequeno diâmetro e alta pressão podem ser usados para cortar materiais variados, como mostrados na figura abaixo. Se os efeitos viscosos são desprezíveis, estime a pressão necessária para produzir um jato de água com velocidade de 700 metros por segundo e diâmetro de 0,1 milímetro. Além disso, determine a vazão volumétrica necessária. Tá? Então, isso aqui é uma aplicação interessante. Isso aqui não é coisa que se mente um pouco, porque você não usa jato de água puro e simples, tá? A água por si só, ela é muito poderosa, mas o que acontece aqui? Essa figura, ela demonstra bem. O que entra aqui, ó, percebam, o que entra nesse tubo mais grosso é a água em alta pressão. E o que você vai entrar aqui nesse tubo pequenininho aqui? Você vai entrar com aditivos. Que tipo de aditivos são esses? É material de alta dureza, tá? Como, por exemplo, sílica, que é o que a gente chama de areia. Argila também são materiais de alta dureza, tá? São materiais abrasivos no final das contas. E o que você vai ter? Você vai ter esse material altamente abrasivo sendo enviado, tá, em alta velocidade para entrar em contato com o material. Então, a grande graça desse poder de corte não vem porque a água sozinha ela vem em alta velocidade. Ela vem em alta velocidade, mas também carregando material abrasivo. E com isso você consegue obter, tá, esses cortes aqui. Por que isso aqui é tão interessante? Porque você, usando uma maneira relativamente simples, você consegue cortar grandes espessuras, tá? Isso aqui pode parecer até pequeno, mas você consegue chegar até cortes de 0,5 metro, tá? Isso é corte de 0,5 metro em metal, tá? 0,5 metro de profundidade em metal, em ferro, em aço. Tá? Então, por isso que é uma aplicação tão interessante. Você consegue cortar materiais, tá, que geralmente são muito complicados, tá, trabalhoso, demanda tempo, usando simplesmente
água, tá? Mas voltando aqui ao assunto, voltando para nossa aplicação, o que a gente tem aqui? Estime a pressão necessária para produzir um jato de água com velocidade de 700 metros por segundo e diâmetro, tá, de 0,1 milímetro. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer um balanço de energia, tá? Então, o ponto número 1, vamos colocar o ponto número 1 não. Vamos colocar o ponto número 2, que é a nossa saída, ele fica aqui no nosso jato. Agora, a gente vai ter que escolher um ponto que vai ser chamado de ponto número 1, tá? Onde é que eu vou colocar esse ponto número 1? Eu vou colocar esse ponto número 1 mais aqui para cima nesse equipamento, tá? Vamos só para ele ficar aqui no desenho, vamos colocar esse ponto número 1 aqui. O que vai acontecer então? Aqui vai ter a continuidade, ela vai exercer para a gente um efeito bem forte. Apesar da velocidade que você obtém na ponta ser absurda, a área da seção transversal ela também é muito pequena, tá? Em outras palavras, você só observa as velocidades absurdas aqui na ponta, tá? Só aqui nessa pontinha mesmo. E eu usando verde não está ajudando muito. Mas aqui, você só observa essas velocidades absurdas. Aliás, nem é aqui na ponta. É só aqui no bico, tá? Em outras palavras, a velocidade aqui, ela já começa a cair. Isso aqui para cima já tem um diâmetro maior, tá? Então a velocidade aqui, ela é ainda menor. Aqui o diâmetro cresce, é ainda menor. E a velocidade vai aumentar, o diâmetro vai aumentar aqui ainda mais. Logo, aqui em cima a velocidade vai ser ainda menor. O que é que eu vou propor? O que eu vou propor para vocês? Eu vou propor que o fluido no interior desse equipamento ele se move muito lentamente comparado a essa velocidade de fluido que está saindo aqui, tá? Então, vamos montar o nosso balanço de energia. Com a equação do balanço de energia, fica mais fácil explicar essas coisas que eu estou dizendo. Vai ficar o seguinte: P1 divide por ρg, V1 ao quadrado, 2g, a altura de 1 é igual a P2 divide por ρg, V2 ao quadrado, 2g, daqui ficou ridículo, mais a altura do ponto 2. Maravilha! O que a gente vai ter aqui então? A gente vai ter o seguinte: a pressão do ponto 1 é o nosso objetivo. Maravilha. Cor errada. Essa não é a cor do objetivo. É essa. Pronto. A velocidade do ponto 1 tá. A propósito, vamos fazer o seguinte. Antes de tudo, vamos reorganizar essa equação aqui. P1 divide por ρg é igual a P2 divide por ρg mais V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado divide por ρg mais V2, e aqui tem um erro, é menos V1. Maravilha! Então, o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que para determinar essa pressão desse ponto número 1, eu preciso conhecer a pressão do ponto 2, que é a pressão atmosférica. Eu preciso conhecer a velocidade do ponto 2, que é 700 metros por segundo. Percebam o seguinte, eu tenho 700 elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, tá? Isso aqui vai ficar 49 mil. Perceba, qualquer velocidade, perceba como o diâmetro aqui é muito maior do que esse diâmetro aqui na saída. A velocidade do ponto 1 ela vai ser baixinha, tá? E como é que eu sei que ela vai ser baixinha? Vamos supor que a gente tem uma velocidade aqui de 10 metros por segundo. Ótimo, é 49 mil menos 10 ao quadrado. 49 mil menos 100, que é 48.900. Em outras palavras,
não muda em nada o nosso balanço de energia, essa velocidade com a qual o ponto 1 se move. Então, eu posso desprezar, tá? Eu posso dizer o seguinte: a velocidade do ponto 1 é aproximadamente zero, tá? Não vai afetar aqui o meu resultado. A mesma coisa eu posso falar para a altura do ponto 2 e a altura do ponto 1, tá? Por dois motivos. Um é o seguinte: esse ponto 1 e esse ponto 2 aqui, ó, só para colocar aqui nesse desenho, tá? Aqui o nosso ponto 2. Esse ponto 1 e esse ponto 2, eles são relativamente próximos, tá? É o quê? Isso aqui é em torno de 20 a 30 centímetros, essa distância aqui, que separa o ponto 1 do ponto 2, é aproximadamente 20 centímetros. Comparado com 49 mil, é nada, tá? É 0,2 metros comparados com 49 mil, divide por 20, tá? Vai ficar aí 49 é 50, é 2.500 que vai sobrar aqui no final das contas, menos 0,2. Perceba, isso aqui também não vai afetar, é aproximadamente zero. O que eu tô... não sei se ficou claro, eu percebo que eu estou falando de uma maneira um pouco embolada aqui, mas percebam o seguinte: observem a ordem de grandeza dessa velocidade aqui, tá? Só observem a ordem de grandeza. O que isso quer dizer? Você tem um número muito grande elevado ao quadrado que fica um número muito, muito grande, tá? A colaboração na pressão vai ser praticamente só afetada por essa velocidade gigante aqui de 700 metros por segundo, tá? Ou seja, os outros termos eles são muito pequenos comparado a esse daqui. Então eu posso desprezar todo o resto e não vai afetar em quase nada o meu resultado. Vamos lá então partir para as contas. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a pressão do ponto 1 tá... Aliás, partir para as contas ainda não. Tem que lembrar de multiplicar por ρg. A pressão do ponto 1 vai ser a pressão do ponto 2 mais ρ sobre 2, que multiplica V2 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui 101,3, que multiplica 10 à terceira, mais... Vamos colocar aqui numa cor separada. A densidade é 1000, divide por 2. A gente vai ter aqui 700 ao quadrado, tá? E eu acho que aqui fica um pouco evidente. Vamos fazer o seguinte. Batam só a conta dessa parte de laranja aqui, por favor. Quanto é que a gente vai obter como resposta? 245 vezes 10 à sexta. 245 vezes 10 elevado à sexta. Então, vocês tenham noção, tá? Qual é a magnitude desse termo de velocidade. Ele é só 1000 vezes maior do que esse termo de pressão aqui, tá? A contribuição da pressão atmosférica. Agora, soma esse 245 10 à sexta com a pressão atmosférica, por favor. 245,10 10 à sexta. 245,1 245,1 10 à sexta. Olha a influência. Foi lá na casinha decimal. A influência dessa pressão atmosférica toda, tá? Então, a pressão do ponto 1, ela tem que ser 245,1 megapascal, tá? E isso é uma pressão muito elevada, tá? A gente consegue trabalhar com esse tipo de pressão? Consegue. Posto de combustível trabalha com esse próximo desse tipo de pressão todo santo dia, a todo santo momento. A ANP, ela determina que a pressão de abastecimento seja no máximo 220 megapascal. Qual é a graça? Qual é o desafio que trabalhar com a água traz? A água é um fluido
compressível. Então, apesar de ser muito prático esse tipo de equipamento, qual é a desvantagem dele? Você precisa trabalhar com pressões absurdas de alta, tá? Então você vai ter uma bomba, você vai ter um compressor ali trabalhando pra caramba, tá? E isso, claro, vai ter consequências na bomba que você vai usar, no custo de operação desse tipo de equipamento, tá? Não é um equipamento barato, tá? E não é um equipamento trivial de se comprar e de se operar, justamente por causa desses requerimentos de pressão, tá? Então, vamos lá. Mais alguma coisa? Alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara até o momento? São 7h03. Faltam 47 minutos. Tudo certo? Tá sim. Se tudo está fluindo, vamos lá então para o próximo exercício, que é o 532, que diz o seguinte: o tetracloreto de carbono escoa em um tubo de diâmetro variável com efeitos viscosos desprezíveis. Em um ponto A do tubo, a pressão PA é de 1,5 atmosfera e a velocidade de 10 metros por segundo. Em um ponto B, a pressão é de 1,8 atmosferas e a velocidade é de 5 metros por segundo. Tá? Qual ponto é mais alto e qual ponto tem... qual dos dois pontos é mais alto e qual é a diferença de altura entre esses dois pontos? Tá? Então, vamos supor o seguinte: a gente escoa dentro de um tubo de diâmetro variável, tá? Então, eu vou pegar aqui um ponto, vou chamar esse ponto de ponto A. Vamos pegar aqui um tubo. Não, está muito inclinado. Vamos pegar assim. Esse é o ponto A, tá? A gente vai ter aqui uma redução de diâmetro. Aliás, espera aí. Eu já sei o seguinte: o que a gente sabe? Tá? Se a gente propor que a vazão é uma só, a gente pode propor o seguinte: olha com carinho, a velocidade do ponto A é maior, a velocidade do ponto B é menor. Ou seja, a seção transversal do ponto A é pequena, eu estava errando nisso, e a seção transversal do ponto B é maior, tá? Por quê? Porque o fluido na seção transversal aqui do ponto B, ele escoa, tá, com menor velocidade. Então, tá aqui montado o nosso problema. Tá? Eu preciso dizer qual dos dois pontos é mais alto. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Vamos montar a nossa equação do balanço de energia. É o balanço de energia, é a equação da energia que vai dar essa resposta para a gente. V1 ao quadrado, V1, P2, V2, V2. Tudo bem. O que a gente vai fazer agora? A gente conhece pressões, velocidades, pressões e velocidade. E eu estou num nível tão automático que não é pressão, velocidade e altura do ponto 1 e do ponto 2. Aqui é ponto A e ponto B. PB, VB e ZB. Pronto, agora está correto. Mas enfim, o que eu falei ainda vale. Eu conheço pressões, velocidades e alturas, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos partir da seguinte hipótese, tá? Vamos fazer uma hipótese aqui, eu vou propor uma hipótese, nós vamos verificar se essa hipótese é verdadeira ou não, tá? Vamos pensar, vamos imaginar o seguinte, esse desenho que eu montei é realmente isso que está acontecendo. O ponto B, ele está localizado aí lá em cima, tá? O que significa, o que vai acontecer com o nosso equacionamento se o ponto B está localizado ali em cima? Ora, se eu passar o meu referencial aqui embaixo, se esse for o meu referencial de altura, ora,
A altura do ponto B, ela é positiva, tá? Então, eu sei que a altura do ponto B tem que ter um sinal positivo. Tudo bem. Então, claro, eu passei uma referencial aqui no ponto A, isso aqui não vai existir, tá? Em outras palavras, eu consigo encontrar agora, eu consigo calcular a altura do ponto B. Quando eu calcular essa altura do ponto B, se eu encontrar um resultado positivo, a minha hipótese inicial estava correta. O ponto B está acima do ponto A. Pode ser que outras coisas aconteçam, mas isso a gente discute quando chegar. Então, vamos reorganizar aqui a nossa equação da energia. A gente vai ter o seguinte: pressão de B menos pressão de A, divide por ρg, mais VB menos BA, divide por 2G. Vamos lá, agora é só entrar com os dados aqui, tá? A pressão de B é o seguinte, é 1,8, eu não converti aqui as unidades, tá? Então, por favor, aqui, vamos para científica, deixa eu ver aqui, unit conversion. Vamos lá, então, eu quero, converta para mim pressão, por favor. A pressão ela vai de atmosfera para quilopascal. Então, 1,5 atmosfera é 1519875. E, por sua vez, 1,8 atmosfera é 182,385. Vamos lá, então. Então, vamos que vamos aqui, tá? O que a gente vai ter como resposta? Vamos fazer aqui, eu não quero fazer mais lá embaixo, não. A pressão do ponto B é 182,385 menos 151,9875 dividir isso. É o fluido que escorre. É a água, né? Sim. Não, não é a água. Não é a água. O fluido que escoa é o tetracloreto de carbono, CCl4. Então, nós temos um outro pepino aqui para resolver. Eu preciso encontrar a densidade do meu fluido. Olha só. E ele não vai encontrar o livro, por quê? Porque eu não estou com os livros aqui salvos. Ele não indexou os livros ainda. Vamos então aqui. Cadê Perry? Vamos lá, por favor. Me dá aqui, meu querido, o Perry. Vamos. Se tudo der certo, ele vai encontrar o tetracloreto de carbono. Pronto, ele encontra. Tá ok, solubilidade, propriedades físicas, substâncias, tá. Tetracloreto de carbono é o composto número 50, tá. Então vamos lá aqui, pressão de vapor, tá, densidades, essa tabela é boa, mas ela precisa da temperatura. Vamos ver aqui, densidades de substância pura, não tem nada com gravidade específica, não. Solubilidade, eu me recordo, tá? Pressão parcial. Tá. Sólidos e líquidos, tá ok. Você tem o tetracloreto de carbono, meu querido? Tá ok, petróleo, hidrogênio.
Não, a gente não tem aqui realmente. O que eu queria, a gente não tem. Ai, senhor, então não adianta. A gente vai ter que fazer aqui do jeito chato, tá? A gente vai ter que usar a formulinha, tá? Então, para o tetracloreto de carbono, a densidade em mol por litro, tá? É C1, C2, C3 e C4, né? Vamos trazer essas informações aqui. Cadê aqui? Tetracloreto de carbono tá aqui. Tudo bem. Tira uma print. Joga aqui no Illustrator. Tá, tudo bem. O que que a gente tem aqui então? Essas são as constantes. C1, C2, C3 e C4. Isso aqui é a massa molecular desse composto, tá? O que que a fórmula do Perry ela diz pra gente, tá? É a equação 105. Pronto. Tá. Equação 105. O que que a equação 105 é? Tá. A equação 105 é isso aqui. O é igual a C1 divide por C2. É um pouco feia, né? A equação. Mas, enfim, isso é modelagem matemática. Não tem para onde fugir, tá? Então, ele diz o seguinte, que a densidade é, vamos lá, C1 divide por C2 elevado a 1 mais 1 menos T divide por C3, tá? Isso tudo é elevado a C4. Não, só você que é elevado ao C4. É isso aqui que a gente precisa calcular, tá? Então, a gente tem que determinar uma temperatura também, tá? Não, eu já ia falar uma besteira aqui, que é em relação à unidade da temperatura. A temperatura aqui, ela é dada em Kelvin. Então, a gente tem que definir uma temperatura em Kelvin. Vamos definir o seguinte. Boa notícia. Abriram lá já está sendo desvendado a proposta do Cláudio Castro, daquele viado. A Gretchen vai aumentar em 62%. Eu tô dando uma aula, minha querida. Maravilha! Pelo menos uma boa notícia para me dormir. Já vou começar a torrar já o aumento. O que foi? Minha filha, você precisa falar da sua vida financeira em aula? Já vou começar a torrar. A Gretchen vai aumentar. Faz o quê, gente? Faz o quê? Ela tá toda serelepe pra ganhar dinheiro. Ai, cacete. Vamos lá, então. A gente tem que definir uma temperatura. Vamos colocar aqui, seja uma temperatura... Vamos colocar uma temperatura normal, 26 graus Celsius. Isso vai ser, se não me falha a memória, é 303, não, 25 é 298,15 Kelvin. 273, isso. 298,15 Kelvin. Maravilha. Agora, o que nos resta é calcular a densidade do tetracloreto de carbono nessas condições, tá? Então, vai ficar o seguinte. A gente vai ter que a densidade vai ser C1, que é 0,99835, divide por C2, que é 0,274, que vai estar elevado a 1 soma com 298,15, perdão, está errado aqui. 1 mais, abre parêntese, 1 menos 298,15. O C3 vale 556,35. Pronto. E isso vai estar elevado a 0,287. Ui, socorro. Pronto. E a gente vai achar alguma coisa, tá?
em mol por litro, tá? Vamos que vamos. Precisamos calcular a densidade do tetracloreto de carbono. Meu Deus, o que você fez? Perdão, gente. Eu não te chamei, sua peste. Vai falar. A resposta, se tudo der certo, é 10,294 mol por litro, tá? Mas a massa molecular é 1538227, tá? A massa molecular é 153, já esqueci, 8227 grama por mol, tá? Então, se eu multiplicar a densidade pela massa molecular, eu vou ter o seguinte: 1538227 é 1583,5 grama, aliás, né? Grama por litro, tá? Que é a mesma coisa que 1583,5 quilograma por metro cúbico, tá? A propósito, por que tem essa igualdade? O que é uma grama? A grama, a gente sabe que é 10 a menos 3 quilograma. Nossa, está perdendo a minha caneta aqui. E o litro, eu sei que é o seguinte. O que é um litro? O litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Só que isso está elevado a menos 1. Então você vai ter 10 a menos 3 com 10 mais 3. O que acaba sendo a própria unidade. Então, o número aqui, ele preserva. Então, apaga sua peste. Uma vez calculada a densidade aqui do tetracloreto de carbono, a gente pode finalmente voltar aqui para os nossos cálculos, que é a altura do ponto B. Quanto a gente achou? 1583,5. Que multiplica pela aceleração da gravidade, 980,665. Soma isso com o seguinte: a velocidade do ponto B é 5 ao quadrado menos 10 ao quadrado. 5 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Divide isso por 2, que multiplica 980,665. E agora vocês podem calcular a altura do ponto B, por favor. Perdão, tem um erro aqui. Já até peguei. Eu não coloquei o 10 a terceira, tá, aqui na pressão. Já ia comer o 10 a terceira. Isso daqui tudo por 10 a terceira. Agora sim. E aí, quanto você achou de resposta? Quer lição a propósito? 7,22. Se bem que a minha fuça na frente não ajuda, né? Agora que eu vi aqui, peguei.
Achei 1946 e 18, mas não tenho certeza. 1946 é 1 quilômetro, o que eu acho improvável. Eu bati aqui as minhas contas, eu achei um resultado mais coerente. Foi 1,866 metros com um sinal negativo. Daí a gente volta lá com a nossa hipótese, tá? O seguinte, se eu propus que o ponto B estava acima do ponto A, tá? É uma hipótese errônea. Eu teria que achar uma altura positiva. Fiz as contas, achei uma altura negativa. Quer dizer simplesmente o seguinte: quer dizer que, na verdade, o ponto B ele não está localizado aqui em cima. O local do ponto B ele é abaixo do nosso referencial de altura, tá? Na verdade, ele é aqui. Então, eu posso falar duas coisas. A nossa hipótese inicial ela era errônea, tá? O ponto B, na verdade, está abaixo do referencial. E, ponto B está abaixo do referencial. Logo, qual é o ponto que está mais alto? É o ponto A, tá? O ponto A é o ponto mais alto. E qual é a diferença de altura entre os dois pontos aqui? Como o ponto A está no referencial, a diferença de altura é esse resultado que a gente acabou de encontrar. 1,866 metros, tá? Perfeito? Tudo fluiu bem? Tranquilo. Vamos lá, então. Eu deixei mais alguma coisa sobrando para hoje? Eu pagando dívidas aqui? Acredito que não. Então, tudo que estava atrasado foi pago. O que nos resta, então, é catucar ali a nossa lista de exercício para ver se sai mais alguma coisa. Vamos lá, então. Cadê aqui? Tá. O que tem aqui de interessante? Tá, ok. O cachorro aqui, o bendito, abriu a porta. Tá, tudo bem. Esse 5.34 eu não quero me irritar com ele agora, porque a gente vai ter problema com a densidade do ar. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui esse 5.33. Vamos fazer esse 5.33. Ele tá com uma cara... Só um momentinho aqui. E pronto, acredito que tá. Vamos voltar então. Eu tenho que ter uma conversa muito séria com o meu doguinho, que ele tá me desacatando. Ele tá querendo abrir a porta quando eu tô aqui fazendo minhas coisas. Não pode, Leléo. Não pode. Bem aqui então, vamos focar aqui nesse 5.33. A imagem está com tamanho bom, minimamente decente. Vamos lá. A água escoa com efeitos viscosos desprezíveis e desprezíveis com V, tá? Por meio de uma tubulação, como mostrado na figura abaixo. Sabe-se que a seção de 10 centímetros de diâmetro, tá? Vamos considerar que o diâmetro é 10 centímetros, aqui no desenho está 4 polegadas, de um tubo de parede fina irá colapsar se a pressão em seu interior for menor do que 10 psi abaixo da atmosférica. Determine o valor máximo de H sem causar colapso do tubo. Então,
vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui nessa questão? Que vai ter que ter um pouco de interpretação de texto, porque a construção da frase ela está um pouquinho complicada. O tubo de parede fina irá colapsar se a pressão no seu interior for menor que 10 psi abaixo da atmosférica. A pressão atmosférica é 14,7 psi. Desse modo, ele só vai colapsar se a pressão no seu interior for 10 psi abaixo, ou seja, a pressão de colapso ela vai ser 4,7 psi. Em outras palavras, eu quero encontrar o seguinte: eu quero achar o valor máximo de H, tá? Eu vou aumentar esse valor de H aqui, mas a pressão aqui dentro, nesse ponto aqui, ela não pode ser menor do que 4,7 psi, tá? E só para a gente saber o que é, 4,7 psi é 32,405, tá? Isso aqui é igual a 32,405 quilopascal. Desse modo, então, a pressão aqui, nesse pontinho que eu coloquei aqui, que eu vou chamar de pontinho número 2, a pressão nesse pontinho número 2 não pode, de maneira alguma, ser menor do que 32,405 quilopascal. Então, vamos que vamos, tá? O que a gente vai ter aqui, então? Vamos fazer um balanço de energia. Eu vou colocar um ponto 1 aqui e eu vou colocar um ponto 3 aqui, tá? Ponto 1 na superfície livre, ponto 2 e ponto 2, onde vai colapsar, e o ponto 3 aqui, localizado na saída. Tudo bem. O que a gente vai ter, então? Vamos lá. Vamos fazer um balanço de energia entre o ponto 1 e o ponto 3. O que a gente tem aqui, essencialmente? A gente tem aqui, essencialmente, o caso do furo na parede de uma tubulação. O furo na parede de um tanque, perdão. O resultado do balanço de energia entre o ponto 1 e o ponto 3 vai ser o seguinte: V1 é igual a P3 divide por Rg, P3 ao quadrado sobre 2G, altura de 3. Ótimo. O que eu posso dizer aqui? Pressão do ponto 1 e pressão do ponto 3 são iguais. Vamos lá, então. A velocidade do ponto 1 é 0, tanque de grandes dimensões. Dependendo de onde eu passe o meu referencial, vamos passar o meu referencial aqui no ponto 1. Vamos passar o meu referencial de altura aqui no meu ponto 1. Por quê? Porque a altura do ponto 1 ela vai ser igual a 0. E a altura do ponto 3 vai ser 1,5 metros somado com H. Desse modo, a gente vai obter o seguinte: a velocidade do ponto 3 ao quadrado divide por 2G é igual a 1,5 mais H. Desse modo, a velocidade do ponto 3 é raiz de 2G, que multiplica 1,5 mais H. Ótimo. Então, isso não me dá nenhum resultado interessante, tá? Por que eu adianto que nenhum resultado que a gente obteve até agora é interessante? Porque eu não toquei ainda, eu não mencionei nada sobre esse tubo aqui de parede fina, tá? Como é que eu vou o que eu vou trazer então aqui? Eu vou fazer agora um balanço de energia entre o ponto 2 e o ponto 3. Vocês vão observar o que vai acontecer. Vai ficar o seguinte: pressão do ponto 2, velocidade do ponto 2,
a altura do ponto 2 vai ser pressão do ponto 3, velocidade do ponto 3, altura do ponto 3. O que a gente sabe aqui, então? Tá? Ele está interessado no valor máximo de H. Tudo bem. O que a gente sabe? O que a gente tem aqui, então? Eu tenho a pressão do ponto 2, eu tenho a pressão do ponto 3. A pressão do ponto 2 é essa pressão de colapso. Tá? A pressão do ponto 3 é atmosférica. Eu tenho a velocidade do ponto 3, eu tenho aqui a altura do ponto 2 e eu tenho a altura do ponto 3 também, tá? O que me falta aqui, então, o que falta, tá? Perceba o seguinte, eu conheço a velocidade do ponto 3, entre aspas, porque eu tenho uma incógnita que eu preciso descobrir aqui, tá? Em outras palavras, eu preciso saber a velocidade do ponto 2. E como é que eu posso achar a velocidade do ponto 2? Eu posso aplicar a continuidade entre o ponto 2 e o ponto 3, tá? Dizendo o seguinte, a vazão de 2 é igual à vazão de 3, logo A2 V2 vai ser igual a A3 V3. Desse modo, a gente vai ter o seguinte, V2 é A3, divide por A2 V3, trazendo o conceito de área de uma seção circular, a gente vai ter que V2 π divide por 4. Ficou ridículo isso. Só um momentinho para eu colocar aqui a prioridade do Illustrator. CPU 63%. Vamos lá, 86 processos. Eu não sei como esse bichinho ainda está aguentando. Pronto, você aqui, meu querido, prioridade alta. Isso. A gente vai ter o seguinte, π divide por 4, que multiplica d3 ao quadrado, e embaixo é π sobre 4, que multiplica d2 ao quadrado, e multiplica isso por v3. E o bonito, para variar, bugou. Ai, Senhor, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, porque não tá mole, hein? Formatei, mas tu ainda me enche o saco. Só sei que eu vou ter que virar a noite dentro. Ele tá reclamando que eu não ativei o Windows ainda. Ai, Senhor. Gente, é uma quantidade absurda de processo aberta. Eu conto aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só por causa da mesa digitalizadora. Coitada da minha CPU, gente. Coitada. Coitadinho. Tá pedindo arrego. Vamos lá, então. A gente vai ter aqui V3. Ótimo. O diâmetro do ponto 2. Vamos usar o diâmetro em polegada, tá? Troca isso daqui 10 centímetros. Põe aqui 4 polegadas. Ficou ridículo isso, né? Põe aqui 4 polegadas sem converter, porque vai ficar 4 sobre 6, tá? Elevado ao quadrado. E fica mais bonito. Então, a gente vai ter o seguinte. O diâmetro de 3 é 6 ao quadrado. Divide por 4 ao quadrado, que multiplica raiz de 2g 1,5 mais h, tá? Então, 6 ao quadrado divide por 4 ao quadrado, V2 vai ser 2,25 raiz de 2g 1,5 mais h. Que ótimo! Então, agora, perceba, eu não conheço ainda a velocidade do ponto 2. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque a velocidade do ponto 2 e do ponto 3 tem a mesma incógnita, que é h.
Então, agora sim, eu tenho uma equação e uma incógnita, eu consigo resolver. Vamos trazer todas as informações aqui, então, para o nosso balanço de energia. A pressão do ponto 2 é a pressão de colapso, divide por ρg, mais a velocidade do ponto 2 vai ser 2,25 ao quadrado, divide isso por 2g, que multiplica 2g, 1,5 mais h. Então, esse aqui vai embora com esse aqui, tá? Mais a altura do ponto 2. A altura do ponto 2 é 1,5 metros, tá? Aqui. Mais 1,5. E isso vai ser igual à pressão do ponto 3, que é a pressão atmosférica, divide por ρg. A velocidade do ponto 3 é raiz de 2g, 1,5 mais h. Tudo bem, só que vai estar elevado ao quadrado. Então, vai ficar aqui 2g, divide por 2g, 1,5 mais h. Então, você vai embora com você. E a altura do ponto 3 é 1,5 mais h. Aliás, gente, perdão, eu acabei cometendo um erro aqui. Por quê? Todos os meus pontos aqui eles são abaixo do meu referencial. Então, quando eu colocar a altura, vai ter que entrar com um sinal negativo. Então, aqui não é mais 1,5, é menos 1,5. E aqui vai ser menos 1,5 menos h. Maravilha. Vamos repetir aqui algumas coisas para a gente ver o que vai acontecer. Mais 2,25 ao quadrado, 1,5 mais h, menos 1,5. O que vai acontecer aqui? Ó? A gente tem mais 1,5 mais h, menos 1,5 menos h. No final das contas, o que vai sobrar é só o termo da pressão atmosférica. Uhul! Agora tá fácil, tá? Já tá. É mais 1,5 mais h, menos 1,5 menos h. Ou seja, corta. Isso aqui morre com isso aqui, e isso aqui morre com isso aqui. Respondi a sua pergunta? Vamos lá. Agora. Então, eu estou cortando um número positivo com um número negativo, tá? Mas por que está positivo? Esse 1,5 mais H não está abaixo do referencial? Aqui, não, isso aqui é porque eu estou tratando das alturas dos pontos, tá? Isso aqui e isso aqui é a altura do ponto. Esse termo aqui é da velocidade, tá? Ele saiu daqui de cima. E ele não tem altura negativa. Ou tem? Uma coisa importante a se pensar. Não porque tem. ele veio de Z3, não veio? Ah, mas olha aqui, olha. O que era o nosso balanço de energia? Era 0 igual a V3 ao quadrado sobre 2G menos 1,5 menos H. Mas eu mandei para o outro membro. Aí ficou positivo. Agora foi? Perfeito. Então, voltando aqui, é só reorganizar essa equação para a gente encontrar o bendito do valor de H, tá? Então, vamos reorganizar aqui. A pressão de colapso menos pressão atmosférica, divide isso por 2G menos 1,5 vai ser igual a menos 2,25 ao quadrado, que multiplica 1,5, menos 2,25 ao quadrado, que multiplica H. Tá? Então, a pressão de colapso menos pressão
pressão atmosférica, divide isso por Rg, menos 1,5 mais 2,25, que multiplica 1,5, esqueci o quadrado, vai ser igual a menos 2,25 ao quadrado vezes H. Desse modo, H será igual a pressão de colapso menos pressão atmosférica, divide isso por G, menos 1,5 mais 2,25 ao quadrado, que multiplica 5, e embaixo divide isso tudo por menos 2,25 ao quadrado. E com isso, não dá para calcular ainda, eu preciso entrar com as pressões aqui, tá? Vamos lá, a pressão de colapso é 32,405. Então a gente vai ter aqui 32,405 menos 101,3, multiplica isso tudo por 10 a terceira. O fluido que está escoando é a água, então facilita a nossa vida. 1.000 kg por metro cúbico, 980,665 menos 1,5 mais 2,25 ao quadrado, que multiplica 1,5 menos 2,25 ao quadrado, para finalmente encontrar depois o valor de H. E torce para essa bodega dar positivo. Torce, pelo amor de Deus. Vamos que vamos. A resposta que eu encontrei aqui é 0,184 metro, tá? Então, é isso, tá? A resposta desse problema. O único detalhe aqui importante, tá? Que eu acabei deixando passar aqui, é justamente a maneira que eu defini o meu referencial. Eu acabei dando um tiro no meu próprio pé, né? Que eu arrumei dor de cabeça para mim mesmo. Vamos lá? Acho que tem 6 minutos ainda. Eu acho que dá tempo de fazer mais um. O que a gente pode pegar aqui? Só que tem que ser um simples. Tá, vamos lá. Vamos ver. Não tem nada simples aqui. Não tem nada simples. Vamos lá, então. O que eu vou fazer aqui agora? Faltam só 4 minutos para acabar. Todos os exercícios que a gente tem aqui, eles são um pouco mais complexos e elaborados, tá? Observem o tamanho do comando aqui, que cresceu um pouquinho. Mas não é nada que vocês não consigam fazer. Então, tentem, tá? Amanhã vai ser o nosso último encontro, tá? Sexta-feira vai ser o nosso último encontro em relação à equação da energia pura e simples, tá? Depois disso, eu vou gravar uma monitoria tratando da parte da equação da energia para o fluido real e de bombas. Gravar uma monitoria com respeito a isso. E, para finalizar, a gente vai tratar, então, já no sábado, a gente vai começar a tratar da equação da energia para fluidos reais e bombas. E nós temos até o dia, a prova de vocês está marcada para que dia? Dia 7, né? Deixa eu ver aqui. Perdão. É dia 7, né? Eu não sei por que aqui... É no dia 7, né? Então, deixa eu só fazer aqui. O nosso último encontro da equação da energia é melhor não dar. É melhor cortar a equação da energia aqui, porque bomba é muito complicado.
eu apresento bomba e a equação da energia para o fluido real juntos, tá? 26, 27, uma gravação no domingo, 28, uma gravação na terça, 1, 2, 3, tá? E aí a gente faz a parte de análise dimensional no dia 4 e no dia 6, tá? Então eu vou mudar aqui, como o nosso período está acabando, falta menos de 2 semanas para a prova de vocês, é melhor eu parar a equação da energia aqui, tá? E começar então a parte de bomba, tá? A parte de bomba e a equação da energia para o fluido real. Por quê? Os exercícios aqui eles são relativamente simples. Eu consigo fazer 4, 5 exercícios num dia só. Com a parte de bomba, não. Os exercícios eles são mais elaborados, tá? Exigem mais conta. Então, se eu conseguir fazer, dependendo do exercício, 2, 3 é o máximo que eu consigo fazer num dia só, tá? E é justamente essa parte 6 aqui da nossa lista de exercícios. Então, como os exercícios eles são mais elaborados, olha só o tamanho do comando aqui, por exemplo. 6.12, tá? Perceba, é duas folhas de exercício, tá? Então é bem elaborado, tá? Eles são mais complicados, mais complexos, demandam mais tempo da gente. Então é melhor, tá? Para não prejudicar. Sofia, o número de WhatsApp que eu tô é o mesmo que eu tô usando para mandar mensagem para vocês lá no grupo dos professores. Você pode adicionar esse contato, tá? Aliás, a propósito, você consegue descobrir a pessoa que... Aliás, aquele meu número antigo, ele ainda tá como administrador do grupo? Eu não sei se ele ainda tá, porque não aparece para mim. Aquele número antigo... Vou olhar aqui, mas a foto tá a mesma. Aquela foto estranha que eu adoro? Tá igual. E esse número tá como administrador? Peraí. Se tiver, aí ferrou. Aí Tá a gente teria sim. que calcular os pontos. Então, já era. Eu não consigo entrar nesse grupo, porque eu não criei link do WhatsApp para ele. Eu vou ter que, então, criar um novo grupo de monitoria. Essa que é a pena. Acabei perdendo o número do Zap. O ruim é que você acaba me dando contato, né? Aí, para entrar em contato com as pessoas, é dose. Enfim, então, só pra gente terminar, tá? Uma última coisa, já são 7h50. Muito obrigado pela paciência da Sofia, muito obrigado pela paciência da Beatriz, que eu saí mais cedo, não tem problema com isso. Seja consciente, então, a energia fica por aqui, tá? Eu vou entregar para vocês os exercícios agora, o assunto vai ser bomba, então eu só estou desenhando para vocês agora a gravação que vai explicar como as coisas funcionam, tá? Muito obrigado pela paciência e até a próxima!